Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula feita com bastante carinho para você, tá? Hoje nós vamos falar sobre opostos de um número ou de números negativos. Gente, olha só, opostos de números negativos remete àquela ideia de o que é oposto é o que está exatamente do outro lado, né? Na mesma distância, só que do outro lado. Do outro lado de quê? Do outro lado daquela ideia de reta numérica, tá? Então, qual a distância do número 3 ao seu oposto? A distância do número 3 ao seu oposto, se 3 é um número positivo, né? Não tem sinal, mas a gente considera como positivo. O oposto de 3, do 3 ao 0, 3 pontos. E do 0 ao menos 3, mais 3 pontos. Então, qual é a distância do número 3 ao seu oposto? São 6 pontos, porque vai de um extremo ao outro, de um lado da reta ao outro lado da reta. É como quantos pontos você anda de 3 a menos 3. Então, você anda 6 pontos, certo? Então, essa é a ideia de distância do oposto de um número. Então, por exemplo, ó, se eu tenho umas considerações aqui importantes. O oposto de menos 7 é 7? Sim. O que é que está do outro lado de menos 7? Exatamente na mesma distância. O 7. Então, não é o caso, tá? É só pegando um exemplo para outro exemplo em relação a essa primeira colocação aqui. De menos 7 a 7, eu andei 14 pontos, certo? Então, voltando à distância do número 3 ao seu oposto, se eu estou no 3 e eu vou para o menos 3, eu vou andar do 3 até o 0, andei 3 pontos, e do 0 ao menos 3, mais 3 pontos. Então, eu andei 6 pontos, certo? Então, vamos adiante. Olha só, considere as afirmações. A primeira afirmação diz, o oposto do oposto de menos 7 é 7? Não, gente, não é. Tá? O oposto do oposto é o próprio número. O oposto de menos 7 é 7, não é? E o oposto do oposto de menos 7 é o próprio menos 7. Porque o oposto do oposto, você volta para onde você estava, tá? Então, essa primeira afirmação aqui, ela é falsa, certo? Ó, menos, o oposto de menos 1 é 1, não é isso? O oposto de menos 1 é 1 positivo. E o oposto do positivo é o negativo. É ou não é? Então, a afirmação 2, ela é verdadeira. Professora, a gente pode resolver essa 2 fazendo um jogo de sinal? Pode. Menos com menos é mais, então ficaria mais 1. E menos com mais ficaria menos. Então, o resultado daria menos 1. Como essa videoaula ela pode ser vista, claro, por qualquer segmento, mas ela é direcionada ao sexto ano, o sexto ano, nessa etapa de módulo, pode ser que não esteja ainda muito bem ligado o conceito de jogo de sinal. Então, ele pode ligar a presença do menos ao oposto, certo? Então, o oposto, começando de dentro para fora, ó, o oposto de menos 1 é mais 1, tá? E o oposto de mais 1? Menos 1, ok? Não precisa saber de jogo de sinal para entender esse conceito de oposto não, tá, gente? O simétrico do simétrico de 5 é 5. Essa afirmação aqui é verdadeira, a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira. A terceira é, o simétrico do simétrico de 5 é 5? Sim. Simétrico e oposto é a mesma coisa. Então, o oposto do oposto de 5 é 5 é ele mesmo. Como a 2 ela é verdadeira, nós temos uma falsa e as outras duas verdadeiras. Somente a 3 é verdadeira na letra A? Não. Somente 1 e 2 são verdadeiras? Não. A gente já viu que a 1 não é verdadeira, né? Todas as afirmações são verdadeiras? Também não. Somente a 2 é verdadeira? Não. Só a 2 não é verdadeira. A 3 também é verdadeira. Então, na letra E, somente 2 e 3 são verdadeiras. Seria a nossa opção correta, a letra E. Tá? Então, pessoal, outro exemplo onde cai muito o conceito de oposto.
Quando é que a gente soma, professor, os valores? Quando é que a gente subtrai? Quando eu estou falando de oposto de um número, como é que eu vou saber que é para somar ou para subtrair? Olha, gente, se você está falando de distância que você tem que percorrer, que andar, entenda que, como a gente já tinha falado em módulo, na videoaula de módulo aí, é só você dar uma conferida, a distância, ela não leva em consideração o sinal. Certo? Ela leva em consideração quantos pontos você está andando, a distância que você está andando de fato. Não quer saber se é menos ou mais. Então, nesse caso aqui, preste atenção nos dizeres desse problema. Ó, no interior de um congelador, a temperatura era de menos 15 graus. O congelador foi desligado e a temperatura em seu interior aumentou. Gente, se a temperatura aumentou, ela subiu ou ela desceu? Obviamente, ela subiu, não aumentou? Então, de menos 15, ela aumentou 9 graus, certo? Só que como a gente está falando de temperatura, quando a gente aumenta aqui, de menos 15 para 9, minha gente, eu não vou somar 15 com 9 só porque está aumentando, não. Entenda que num termômetro, tá? Quanto mais alta a temperatura, quanto mais como você aumenta a temperatura, esse valor, ele vai diminuindo. De menos 15 para 9 graus, a temperatura do congelador agora vai passar a ser menos 6. Porque eu estava no 15 e eu andei 9 graus para cima. Não aumentou? Então, eu andei para cima. Acontece muito isso em sala de aula. Professora, baixa a temperatura do ar-condicionado porque está muito frio. Se eu baixar mais, vai sentir mais frio ainda. Então, né, tem que ter atenção com isso aí, certo? Se a temperatura estava em menos 15 e aumentou 9, menos 15 está aqui, aumentou 9. Então, ela vai parar em menos 6 graus, certo? Agora, se fosse assim, a temperatura estava menos 15 e aí baixou 9 graus, aí seria menos 24, né? Seria a letra A. Mas como não está falando que baixou e sim que aumentou, então aumentou 9 pontos, foi parar em menos 6. Ok, pessoal? Então, esse foi a nossa videoaula de hoje, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.